Voltamos com o programa Cidade de Leitores, falando hoje sobre Freud e a psicanálise. Nosso convidado é o psicanalista Marco Antônio Coutinho Jorge. Ele é autor, entre outros, do livro Fundamentos da Psicanálise de Freud a Lacan. Marco Antônio, esse livro é a sua tese de doutorado. Exato. Né, em comunicação e cultura, da UFRJ. Exatamente. Isso, então tá certo. E aí deu esse volume, que é o primeiro volume. Isso. Tá? E você trata das bases conceituais. São os conceitos mais importantes na teoria de Freud. São os conceitos de pulsão e o inconsciente. Pulsão e inconsciente. Inconsciente e pulsão são dois conceitos, né? Mas que a gente pode traduzir na linguagem coloquial como sendo a linguagem e a sexualidade, que são os elementos assim mais básicos, né, e mais fundamentais com que a psicanálise lida e que estão na origem da descoberta do Freud, né? Nesse livro eu articulei um pouco, tentei fazer uma articulação com a teoria da evolução, né? Com a teoria da evolução, porque Freud era darwiniano. E é fascinante, no livro, assim, quando eu me deparei com essa ideia de que a adoção da postura ereta, né, num dado momento da evolução, foi assim, decisivo para o futuro, né, da espécie, da nossa espécie. Exatamente. E isso eu fiquei fascinada, porque eu nunca tinha entrado em contato com a teoria psicanalítica. A gente faz análise, mas não entra em contato com isso. E é uma coisa que dá uma outra dimensão. E aí ele descobre o inconsciente. Essa hipótese do Freud é uma hipótese que vem tardiamente, né? Que ele chega a ela tardiamente, mas ela está totalmente relacionada com o inconsciente. E essa adoção da verticalidade, como você falou, exatamente, você pegou bem o ponto. Ela é decisiva. A partir dela, ou seja, a partir de uma estrutura física que se transformou de uma maneira muito radical, né? É que toda uma série de coisas aconteceram, né? A perda do olfato como sendo um elemento preponderante, e o advento do olhar como sendo o elemento mais importante da sexualidade. Qual é a grande característica da espécie humana? E os antropólogos já dizem isso. São dois fatores. O primeiro é uma linguagem hipercomplexa que nós temos, né? Que permite ao ser humano criar arte, ciência, filosofia, religião, né? E, por outro lado, uma sexualidade também exuberante e que também não se vê em nenhuma outra espécie animal. E esse livro é dedicado a estudar isso. Isso deve ter sido, na época, muito complicado para o Freud falar sobre isso, né? A diferença dessa sexualidade entre homens e animais. Agora, Marco Antônio, o que há de original ou de mais original nesse seu livro, assim, em relação a esses conceitos? Olha, eu acho que retomar a teoria da evolução a partir de Freud e Lacan foi bastante original, e deu margem a muitas conversas e muitas trocas com os analistas de vários lugares do mundo. E eu sempre fui muito bem recebido, né? Primeiro, uma certa estranheza, porque fica parecendo que eu estou fazendo uma biologização da psicanálise, né? Mas, na verdade, as minhas ideias todas elas estão em Freud. Eu apenas fui retomando conceitos que em Freud estavam muito esquecidos, sabe? Alguns dos posicionamentos de Freud em relação à fé, à ciência, ao sexo e ao amor são apresentados na peça Freud, a Última Sessão, que narra o encontro entre o inventor da psicanálise e o escritor C.S. Lewis. Vamos à segunda parte da entrevista com a diretora do espetáculo, Tiziana Studart. Tiziana Studart começou a carreira nos anos 80. Como atriz, participou de novelas como Dancing Days e Água Viva. Em 86, foi para os Estados Unidos estudar direção teatral. Tornou-se membro da Directors Company e trabalhou no Public Theatre. De volta ao Brasil, dirigiu atores como Paulo José e Zezé Polessa e assinou a direção de peças como Delicadas Torturas e Bukowski, Bicho Solto no Mundo, entre outras. Atualmente está nos palcos cariocas como diretora de Freud, a Última Sessão. O espetáculo mostra como Freud, um ateu convicto, tem dificuldades em admitir que uma pessoa de inteligência tão privilegiada como o escritor C.S. Lewis tenha se tornado um cristão tão fervoroso. Professor Lewis, se tivéssemos nos conhecido antes, eu teria ouvido os pecados dos meus pacientes
Teria dito que caíssem de joelhos e que pedissem perdão. Ora, psicanálise não propaga a arrogância da religião. Graças a Deus. Tiziana Studart, a montagem do espetáculo Freud, a última sessão, é realista, né? Ela reproduz com fidelidade o cenário, o lugar onde Freud deu continuidade à psicanálise em Londres, quando já estava exilado. Os objetos de cena são aqueles que a gente vê em filmes, em fotografias de época, inclusive, né? A cadeira do Freud. Que é a dele. É a dele, não é a mesma do dele. espetáculo em Nova York. Mas aqui no Brasil a cadeira é aquela cadeira. A cadeira foi fotografada, eu o Zé já fez, vi, o Zé Dias fez igual. Aquilo dá uma sensação. Logo, a primeira coisa É, que a gente vê, é. porque lembra, porque são coisas que estão, informações que estão no imaginário da gente. Por que que você fez essa opção por uma montagem realista? Pois é, eu sempre fui uma diretora mais de experimentalismo. Quando eu vi essa peça, eu percebi imediatamente que ela é peça de ator, de texto e realista. Por exemplo, vamos dizer que eu bolasse que a peça era um jogo de ping-pong, botasse os dois atores com uma mesa, jogando ping-pong e discutindo a psicanálise e a religião. Um exemplo, isso era uma idiotice, seria uma egotrip. Então eu digo que eu estou a serviço nesse momento do texto e dos atores. Eu era um descrente porque temia meu pai tanto quanto o detestava. Uma dinâmica comum entre pai e filho. A adoração infantil se torna a compreensão de suas fraquezas e, finalmente, desejo de substituí-lo. Concordo. Ah, que bom! O senhor aprendeu alguma coisa com os meus livros. Devo então presumir que o senhor teve um bom relacionamento com seu pai. Eu sempre o desprezei. Ele foi, na melhor das hipóteses, uma decepção amarga. Quer sentar? A peça é basicamente o embate entre os dois pensadores, mas na medida em que eles vão, né, discutindo, eles vão também mostrando as suas fragilidades. É né? verdade. E tem um momento até que é um momento muito delicado, que é o que o Freud tem uma dificuldade com uma prótese bucal, né? Ele está com câncer terrível na boca, aquilo dói muito, a prótese incomoda, e o Lewis ajuda ele a mexer com aquilo e tal. É um momento que chega a dar assim, incomoda a plateia, quer dizer, mexe com a gente que está assistindo de alguma forma. Você teve algum cuidado especial? Esse é o único momento que a plateia silencia, né? O que acontece? Ele não tem nenhuma dificuldade de fala, ele fala e fala muito, você está entendendo? Mas de vez em quando ele engasga, acho que por 2 vezes ele engasga, e ele precisa do opositor dele, o cara que mais, né? Quer dizer, na realidade, o Lewis, na minha opinião, na minha loucura, faz o papel um pouco de Deus aí, né? Ele salva o Freud. Vai embora. De jeito nenhum. Eu vou ficar aqui até que alguém chegue. Não! Não fale. Você adoraria isso, não é? É um espetáculo que vem na contramão, né, de uma onda de teatro de comédia, assim, muito rasgada, comédias rasgadas, musicais e tudo Eu já isso, faço cara que traz feia. muito, que traz, né, lotam os teatros essas peças e tal. E essa peça vem na contramão disso, mas com muito sucesso de público e de crítica. Já está na 2ª temporada? Está na 2ª, Não é? já tá no 5º mês. A que você Entendeu? atribui esse E sucesso lotada para lotando. todas as sessões? Se eu vou a um teatro e eu não saio modificada de dentro dele, ele não valeu a pena para mim, entendeu? Adeus, professor. Nós nos encontraremos novamente. Talvez. Fique com Deus. A peça termina, não Ele é, ouvindo com uma uma música. relação dele com a música. É. Né? Ele fala dessas emoções que ele não consegue dominar. É uma coisa muito, muito emocionante. Como é que as pessoas saem do espetáculo? Pois é, na realidade ele aumenta a música na rubrica do autor, prestando atenção
para ver se alguma coisa tem significado para ele, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, você tem uma leitura de que o Lewis tocou ele em algum momento, né? Ele fala, cadê a sua alegria? Cadê a sua emoção? No próximo bloco, O que o Lacan fez foi trazer de volta a importância da obra de Freud.